Continuando, uma boa conversa não deu certo, né? Chinelo e vara. A Bíblia fala: quem poupa a vara detesta o seu filho. Então, nesses três casos, primeiro, tenta conversar, tenta conhecer o teu filho, conhecer quem é ele, né? Que tipo de pessoa ele é. Observa o teu filho, né? Abandona a internet, abandona a televisão, começa a observar o comportamento do seu filho, as atitudes dele, né? O que ele gosta de fazer, o que ele costuma fazer. Observe o teu filho, conheça o teu filho, procura conhecer o teu filho, né? Para que você possa orientá-lo. Você tem que estar sempre um passo à frente dele, mesmo que aquilo deixe você assustado. Não tampa o sol com a peneira. Muitos pais fazem isso. Percebe que o filho é violento, ou o filho ou é rebelde, é revoltado. Hoje a gente está falando desses casos específicos. Então, observa o teu filho. Se você vê que ele é assim, eu não falo uma agitação por alguma situação que ele tenha ou alguma especificação. Às vezes é uma criança especial, ele vai ter as peculiaridades dele. Não são esses casos, são casos realmente ali de traços da personalidade que eu tô falando hoje. Você percebeu que nenhuma conversa não está adiantando e aquele filho, ele respondeu para você, né? Ele não quer obedecer, faça valer sua autoridade, né? O bumbum, ele já é almofadado que é para apanhar mesmo, não tem problema você dar umas palmadas no seu filho se ele precisar, principalmente se ele responder para você, tá bom? Lei da palmada é gente que faz que quer bagunça social, tá? A gente não tem que se preocupar com isso aí, não. A gente tem que se preocupar com a educação dos filhos e precisa educá-los, né? Não é certo ele responder para você, tá? Se ele trata você igual um cachorro, quando crescer, quando casar, né, a menina ou o menino vai tratar o companheiro, a esposa, que nem cachorro também, vai tratar os filhos também. Então você tem que educá-lo. Ele não pode agir desse jeito, ele tem que agir dentro dos padrões sociais, senão a vergonha é tua, né? Se tem gente falando que você não pode bater, ué, a vergonha é tua depois. Que ele vai na escola, ele faz você passar vergonha com o comportamento dele, né? Ele vai no supermercado, faz você passar vergonha, vai entre a família nem quer perto, ninguém suporta aquela criança mal educada. Então, não deixa o seu filho fazer o que ele quer, porque ele não pode fazer. Ele não é o rei do mundo, né? Ele tem que se enquadrar dentro dos limites que a sociedade coloca, né? Ele não pode fazer o que ele quer simplesmente. Ele tem que estar enquadrado ali, ele tem que respeitar os ambientes, né? E ele precisa ser um ser social que, né, saiba conviver com as demais pessoas. Né? Então, esses casos são extremamente complicados, porque o que essas pessoas estão fadadas à solidão se os pais não tomam uma providência enquanto crianças. Tá? Esse tipo de pessoa, esses casos estão fadados à solidão, ao abandono, porque são pessoas que na vida adulta são aquelas pessoas que ninguém aguenta, que ninguém suporta, que ninguém quer perto, tá? Então é preciso condicionar ao filho a uma convivência social. A gente precisa preparar as pessoas para uma convivência social. Se preocupar se ele vai. Não é, ai, tem que agradar todo mundo. Não é isso. Mas ele tem que ser um ser social atuante, que vá atuar pelo bem social, que vá se preocupar com as demais pessoas, que vá se colocar no lugar das demais pessoas. Será que tudo que ele quer
lhe convém? Convém a ele? Será que tudo que ele gosta convém a ele, convém às demais pessoas, né? Será que às vezes a rebeldia dele ou a revolta dele, ou quando ele puxa o gatilho, ele não é capaz de, né, de controlar? Quando alguma situação puxa o gatilho da revolta dele, ele não pode se controlar ao invés de quebrar tudo? Será que é possível puxar a consciência dele para isso? Então, conversar sempre, dialogar, explorar através de palavras, conversa, o diálogo é o mais importante. Por isso a gente tem uma língua, a gente precisa falar, precisa ouvir, precisa falar, precisa se comunicar. Que a nossa fala não seja pesada, que a nossa fala não seja cansativa, mas usa de inteligência. Por isso que é importante conhecer o teu filho, usa de inteligência com ele, principalmente nesses casos aqui, você vai ter que usar de muita inteligência. Se o teu filho é calmo, ótimo, mas se ele não é, você precisa tentar estipular uma conversa. Alguns casos, tá? Principalmente o caso do revoltado, ele é muito difícil conversar, mas tem que tentar uma boa conversa, né? Tentar ir acalmando, para que você conquiste algumas coisas, né? O rebelde também. E a pessoa de má índole, você precisa observar, estudar, né? E colocando para ele que nunca fazer maldade para as pessoas vai ser bom. Nunca. Ele não vai. Que aquilo que atrai ele para que ele coloca o pé, seja uma atitude boba, tá? Mas é aí que a gente tem que ir tolhendo. De repente você viu que um filho seu pôs o pé, pôs a rasteira para o outro cair. É uma atitude de má índole. Ah, é brincadeira, professora. Não, é uma atitude de má índole, perigosa, tá? Que ali você precisa corrigir na hora e mostrar que ele tá errado. Você mostrar a gravidade daquilo e mostrar também que você não gostou, que aquilo não é para ser feito. Explicar o porquê, né? A outra pessoa que tropeçou pode cair, bater a cabeça e morrer. Então, são nas pequenas atitudes que você vai conversar e orientar o seu filho. E é o que a Bíblia fala. Se em último caso precisar, quem poupa a vara detesta o seu filho. Não brinque com o seu filho, a Bíblia fala isso. Não brinque com o seu filho, que ele será motivo de desgosto. O seu filho não é seu amigão, ele é seu filho, tá? Você tem autoridade sobre ele. Ele tem que obedecer às normas da casa. Ele é teu filho, né? Ele está abaixo de você na sua linhagem, tá? Ele vai dar continuidade à sua linhagem, mas você tá antes dele, tá? Você manda na sua casa. Quando ele quiser mandar, ele vai mandar na casa dele e nos filhos dele, não na sua casa. Então, nunca permita que o seu filho fale mais alto dentro de casa. Nunca permita isso, tá? Quem fala mais alto é você, não interessa em qual circunstância seja. É claro que você precisa ter moral para chamar a atenção do seu filho. Busca primeiro se a sua vida está toda em ordem, se você tem responsabilidade, se você deixa a casa em pé, coloca tudo dentro de casa que é necessário, né? Se você tem uma boa índole, se você respeita o companheiro, a esposa aí você vai chamar a atenção do seu filho. Dê o exemplo, porque o exemplo ele fala por si só. Não adianta você ser um bêbado, um vagabundo, um folgado e chegar em casa e querer bater no filho e querer que o filho seja alguém. Se você é um nada, se você é pior que um nada, dá um exemplo errado.
né? Não adianta a mãe querer chamar a atenção do filho se ela larga os filhos e vai pro forró, e vai pra balada, e larga o filho com a mãe, e não tá nem aí, nunca conversa com aquele filho. Ah, eu só trabalho, mas larga o filho lá, não conversa, não dá atenção, não observa o filho que ele tá fazendo. Aí você também não tem moral, né, para falar nada pro teu filho, né? Então, não adianta reclamar às vezes das crianças em casa se a nossa conduta tá errada, né? A nossa conduta estando errada também não dá certo com criança, né? A gente tem que dar o exemplo. Não falo só em relação às crianças, aos adolescentes e aí por diante, né? Mesmo porque se você é acometido por algum problema que aconteça com a sua vida pessoal, à medida que os seus filhos vão ganhando entendimento, procura conversar com eles também, para que eles entendam certos lados das coisas que, né, você precisou às vezes tomar certas atitudes. Enfim, você sabe o que está certo, o que está errado. Por isso é importante um caminho da fé. A gente tem que procurar primeiro estar em paz com Deus diante das nossas próprias condutas, né? Um pai de família, uma mãe de família, aquele que se propõe a ter um filho, ele precisa ter muito certo quem é ele próprio para depois ele ensinar o filho, né? Então precisa amadurecer para depois gerar um filho e ensiná-lo, né? Será que todo mundo tem esse amadurecimento hoje, né? É isso que é complicado. Então, a, a gente tem muitos pais que querem ser pais, mas não deixaram de ser filhos, que depende totalmente do pai e da mãe, né? Que fica atrás do pai e da mãe, da opinião do pai e da mãe, ou larga o filho lá com o pai e a mãe. Então não amadureceu para gerar um filho. Você tem que estar independente dos seus pais. Você tem que ser independente para constituir uma família. Independente, você já tem que ter opinião formada, condições de vida própria, sem depender dos seus pais. É claro, de repente, às vezes pode precisar de um favor, alguma coisa ou outra, mas não faça as coisas contando com o dinheiro dos pais, a casa dos pais, né? É questão da responsabilidade. E quantas famílias os avós estão tendo que criar os netos, né? Por inconsequência, porque aqueles que geraram o filho não pensaram, não amadureceram para gerar, tá? Ah, eu trabalho, mas o meu filho fica. Aí é uma questão de planejamento familiar. Se ele fica com a sua mãe, com os avós, porque eles gostam, eles não acham ruim, você fez esse planejamento familiar na sua família, ótimo. Não é nesse sentido que eu tô falando. Eu falo em largar os filhos para sumir no mundo, para sair à noite, para sair beber, para sair aprontar e esquece o filho lá. Então, aí também não adianta reclamar quando ele tiver aí uma atitude ou rebelde ou revoltada ou ele tiver má índole, né? Então, procurar sempre fazer o melhor, né? O filho é muita responsabilidade.